Um milionário retorna à sua cidade natal. No ponto de ônibus, uma mulher e 4 crianças despertam a sua atenção. Ele se aproxima, intrigado com a familiaridade da mulher. O que ele descobre o deixa chocado. Antes de conhecer essa história emocionante, inscreva-se no canal para mais relatos inesquecíveis. O sol escaldante de São Paulo castigava o asfalto naquela tarde de quarta-feira. Enfileirados numa avenida congestionada, carros buzinavam incessantemente, seus ocupantes impacientes com o tráfego que parecia não se mover. Em meio ao caos urbano, uma limusine preta se destacava, não pela sua imponência, mas pela figura que acabara de emergir dela. Ricardo Mendes, 35 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, pisava em solo brasileiro pela primeira vez em 5 anos. Seu terno italiano impecável contrastava com o cenário caótico ao seu redor. Com um gesto, dispensou o motorista. Vou seguir a pé, João. Esse congestionamento não tem fim e preciso esticar as pernas depois de tantas horas de voo. O motorista, surpreso, tentou argumentar. Mas, senhor, o hotel fica a quase 1 quilômetro. Daqui, tem certeza? Ricardo assentiu, pegando sua pasta de couro. Certeza absoluta. Preciso respirar um pouco de ar puro, ou o que restou dele nesta cidade. Enquanto caminhava pela calçada, Ricardo observava as mudanças em sua cidade natal. Novos prédios haviam surgido, outros desaparecido. A modernidade se misturava com o antigo de forma quase poética. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe dali. Repassava mentalmente a agenda da semana, reuniões, almoços de negócios, uma possível aquisição milionária. Tudo calculado, como sempre fora sua vida nos últimos anos. Foi então que algo inesperado aconteceu, algo que nem todos os MBAs do mundo poderiam tê-lo preparado. Ao virar uma esquina, seus olhos foram atraídos para um ponto de ônibus. Não era a estrutura em si que chamava a atenção, mas sim a cena que se desenrolava ali. Uma mulher, aparentando ter pouco mais de 30 anos, tentava organizar 4 crianças pequenas. As crianças, inquietas, corriam de um lado para o outro, enquanto a mulher, visivelmente cansada, tentava mantê-las sob controle. Miguel, não corra! Ana, solte o cabelo da sua irmã. Pedro, por favor, fique quieto só um minutinho. A voz, aquela voz. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Era uma voz que ele não ouvia há anos, mas que reconheceria em qualquer lugar do mundo. Uma voz que o transportou instantaneamente para um passado que ele havia se esforçado tanto para enterrar. Mariana. Seus pés pareciam grudados no chão. Ele queria se mover, queria fugir dali, mas algo o mantinha preso, observando a cena como se fosse um filme em câmera lenta. As crianças, elas tinham o quê? 4, 5 anos? E havia 4 delas. Quadrigêmeos? Impossível. Mas à medida que seus olhos percorriam os rostos das crianças, um padrão aterrorizante começou a se formar em sua mente. O formato dos olhos de uma das meninas, o sorriso travesso de um dos meninos, o nariz arrebitado da outra garota e o queixo determinado do outro garoto. Eram traços que ele via todos os dias no espelho. Sem perceber, Ricardo deu um passo à frente, depois outro e outro, até que se viu parado a apenas alguns metros de Mariana e das crianças. Foi quando uma das meninas o notou. Mamãe, quem é aquele homem de terno? Mariana, que estava abaixada ajeitando o cadarço do sapato de um dos meninos, levantou o olhar. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, e por um breve momento, Ricardo viu um turbilhão de emoções passar por aqueles olhos que um dia ele conhecera tão bem. Surpresa, mágoa, raiva e medo. Ricardo. A voz dela saiu como um sussurro, quase inaudível no barulho da cidade. Ele deu mais um passo à frente, sua garganta subitamente seca. Mariana, essas crianças... Antes que pudesse terminar a frase, o ônibus chegou, sua freada brusca quebrando o momento de tensão. Mariana, como que despertando de um transe, rapidamente começou a apressar as crianças. Vamos, crianças, o ônibus chegou. Rápido, rápido. As crianças obedientes começaram a subir no veículo.
Mariana, no entanto, hesitou por um momento antes de embarcar. Seus olhos encontraram os de Ricardo mais uma vez. Amanhã, meio-dia. Café da esquina da Rua Augusta, com a Paulista. E com isso ela embarcou, deixando Ricardo parado na calçada, atônito. O ônibus partiu, levando consigo Mariana e as 4 crianças. Ricardo permaneceu imóvel, seu cérebro tentando processar o que acabara de acontecer. As perguntas se acumulavam em sua mente. Aquelas crianças eram suas? Por que Mariana nunca o havia contatado? Como isso era possível? Um trovão ao longe o trouxe de volta à realidade. Olhou para o céu e percebeu que nuvens escuras se aproximavam rapidamente. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em um aguaceiro intenso. As pessoas ao seu redor corriam para se abrigar, mas Ricardo permaneceu parado, deixando a água escorrer por seu rosto e encharcar seu terno caríssimo. Naquele momento, toda a sua vida cuidadosamente planejada, todos os seus sucessos empresariais pareciam insignificantes. Em questão de minutos, seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Lentamente, ele começou a caminhar em direção ao seu hotel. Cada passo era pesado, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. As gotas de chuva se misturavam com lágrimas que ele nem percebia que estava derramando. Ao chegar ao saguão do hotel de luxo, ignorou os olhares surpresos dos funcionários ao verem o poderoso CEO encharcado e com o olhar perdido. Subiu direto para sua suíte, trancou a porta e desabou na cama. A noite seria longa, muito longa. E amanhã ele teria que enfrentar as consequências de decisões tomadas há 5 anos. Decisões que agora ele percebia tinham mudado não apenas a sua vida, mas a vida de 5 outras pessoas. Ricardo fechou os olhos, mas o sono não veio. Imagens das crianças e de Mariana dançavam em sua mente. Perguntas sem respostas o atormentavam. E pela primeira vez em anos, o homem que sempre teve o controle de tudo se viu completamente à deriva, sem saber o que o futuro reservava. A chuva continuava a cair lá fora, como uma metáfora para a tempestade emocional que se formava dentro dele. Amanhã seria um novo dia, um dia que mudaria tudo. E Ricardo Mendes, o CEO implacável, o homem que conquistou o mundo dos negócios, teria que enfrentar seu maior desafio até agora, seu próprio passado e as consequências de suas escolhas. A noite passou como um borrão para Ricardo. Horas se arrastaram enquanto ele fitava o teto do quarto de hotel, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Quando os primeiros raios de sol finalmente penetraram pelas cortinas, ele se levantou, exausto, mas determinado. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e a barba por fazer lhe dava um ar descuidado, tão diferente de sua usual aparência impecável. Mas não havia tempo para vaidades. Ele tinha um encontro marcado, um encontro que poderia mudar tudo. Às 11h45, Ricardo já estava sentado em uma mesa do café, na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista. Seus dedos tamborilavam nervosamente na xícara de café intocada à sua frente. Cada vez que a porta se abria, seu coração dava um salto. Faltando 2 minutos para o meio-dia, ela entrou. Mariana. Seus olhos varreram o local até encontrarem Ricardo. Por um momento pareceu hesitar, mas então caminhou decidida em sua direção. Oi, Ricardo, ela disse, sentando-se à sua frente. Mariana, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Eu nem sei por onde começar. Ela o observou por alguns instantes, seus olhos carregados de uma mistura de emoções que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Que tal começarmos pelo óbvio? Mariana disse finalmente. Sim. Ricardo, aquelas crianças que você viu ontem são seus filhos, nossos filhos. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele sabia, claro que sabia, mas ouvi-la dizer em voz alta tornava tudo real demais. Como isso aconteceu? Ele gaguejou, imediatamente se arrependendo da pergunta tola. Mariana soltou uma risada amarga. Acho que você sabe muito bem. Como aconteceu, Ricardo?
Ou já se esqueceu daquela última noite antes de você partir para a Ásia? As memórias daquela noite inundaram a mente de Ricardo. A despedida apaixonada, as promessas sussurradas, o futuro que parecia tão brilhante à sua frente. Mas por que você nunca me contou? Ele perguntou, sua voz carregada de culpa e confusão. Os olhos de Mariana se estreitaram. Nunca te contei? Ricardo, eu tentei te contar de todas as formas possíveis. Liguei para o seu celular inúmeras vezes. Enviei e-mails, mensagens. Cheguei até a ir ao escritório da sua empresa aqui no Brasil, mas fui barrada na recepção. Você simplesmente desapareceu da minha vida. Ricardo sentiu o peso da vergonha cair sobre seus ombros. Lembrou-se de como, nos primeiros meses na Ásia, havia ignorado deliberadamente as tentativas de contato de Mariana. Na época, convenceu-se de que era o melhor a fazer, que precisava se concentrar em sua carreira, que um relacionamento à distância só atrapalharia seus planos. Eu sinto muito, ele murmurou, sabendo que essas palavras eram insuficientes diante da magnitude do que havia feito. Sentir muito não muda o fato de que criei 4 crianças sozinha nos últimos 5 anos, Ricardo. Mariana respondeu, sua voz trêmula de emoção contida. Não muda as noites em claro, os sacrifícios, as dificuldades financeiras. Não muda o fato de que nossos filhos cresceram sem conhecer o pai. Ricardo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Eu quero conhecê-los, Mariana. Quero fazer parte da vida deles. Por favor, me dê essa chance. Mariana o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Finalmente, soltou um suspiro cansado. Não é tão simples assim, Ricardo. Você não pode simplesmente aparecer na vida deles depois de 5 anos e esperar que tudo fique bem. Eles têm sentimentos, têm uma rotina estabelecida. Não posso permitir que você entre na vida deles apenas para desaparecer novamente quando as coisas ficarem difíceis. Eu não vou desaparecer, Ricardo afirmou com veemência. Sei que cometi erros terríveis, mas quero consertar as coisas. Por favor, Mariana, me dê uma chance de provar isso. Ela o estudou por mais alguns instantes, antes de assentir lentamente. Tudo bem, mas vamos fazer isso do meu jeito, no meu tempo. E se eu perceber que isso está afetando negativamente as crianças, acabou. Entendeu? Ricardo concordou rapidamente. Sim, claro, qualquer coisa que você disser. Mariana pegou um guardanapo e escreveu um endereço. Este é o nosso endereço. Venha hoje à noite, às 19 horas. As crianças já terão jantado e estarão mais calmas. Será apenas uma visita curta para você conhecê-los. Ricardo pegou o guardanapo como se fosse um tesouro precioso. Obrigado, Mariana. Eu estarei lá. Ela se levantou preparando-se para sair. Uma última coisa, Ricardo. Não venha esperando ser recebido de braços abertos. Para eles você é um estranho. Para mim, para mim, você é alguém que me magoou profundamente. Vai levar tempo para reconstruir qualquer tipo de confiança. Com essas palavras, ela saiu do café, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e o peso de suas ações passadas. O restante do dia passou como um borrão para Ricardo. Ele cancelou todas as suas reuniões, ignorou as dezenas de mensagens e ligações em seu celular. Nada mais importava além do encontro que teria à noite. Às 18h45, Ricardo se encontrava parado em frente a um prédio simples em um bairro de classe média de São Paulo. O contraste com seu usual ambiente de luxo não poderia ser maior. Respirou, fundo, reunindo coragem, e apertou o interfone. A voz de Mariana soou metálica através do aparelho. Pode subir, Ricardo. Apartamento 502. O elevador parecia se mover em câmera lenta. Quando finalmente chegou ao 5º andar, Ricardo sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza que poderia ser ouvido pelo corredor inteiro. Parou em frente à porta do apartamento 502, ergueu a mão para bater, mas hesitou. Do outro lado daquela porta estavam 4 crianças, seus filhos. Crianças que ele não conhecia, que não o conheciam. Como seria esse encontro? O que ele diria? Como eles reagiriam? Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Mariana estava
Lá seu rosto uma máscara de calma forçada. Entre, ela disse simplesmente. Ricardo deu um passo para dentro do apartamento e foi imediatamente atingido por uma onda de sons e movimentos. Risadas infantis, o barulho de pés correndo, vozes animadas discutindo sobre algum desenho animado. E então, de repente, silêncio. 4 pares de olhos curiosos se voltaram para ele. 4 rostos que eram um espelho do seu próprio, misturados com traços de Mariana. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ali estavam eles, seus filhos, sua família. Crianças, Mariana disse, sua voz suave mas firme. Este é Ricardo. Ele é o pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, o poderoso CEO que comandava salas de reunião, com confiança inabalável, agora se sentia completamente perdido diante daqueles pequenos rostos que o observavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Foi uma das meninas quem finalmente quebrou o silêncio. Dando um passo à frente, ela inclinou a cabeça e perguntou com uma voz doce: "Onde você estava todo esse tempo?" A pergunta inocente atingiu Ricardo como uma flecha no coração. Como explicar 5 anos de ausência para uma criança de 5 anos? Como justificar o injustificável? Engolindo em seco, ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. Eu estava muito longe daqui, trabalhando em outro país, mas agora estou de volta e quero muito conhecer todos vocês." Os outros 3 se aproximaram lentamente, formando um semicírculo ao redor de Ricardo. Ele olhou para cada um deles, maravilhado com as semelhanças e diferenças que via. "Qual é o seu trabalho?" perguntou um dos meninos, seus olhos brilhando de curiosidade. Eu dirijo uma empresa", Ricardo respondeu, sentindo-se estranhamente inadequado. Suas conquistas profissionais, que antes pareciam tão importantes, agora soavam vazias, diante daqueles olhares inocentes. "Você vai morar com a gente agora?" A outra menina perguntou, sua voz uma mistura de esperança e cautela. Ricardo olhou rapidamente para Mariana, que observava a cena com uma expressão indecifrável. "Eu ainda não sei, mas quero passar muito tempo com vocês, se vocês deixarem." O quarto filho, que até então permanecera calado, deu um passo à frente. Seus olhos, idênticos aos de Ricardo, o estudaram com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. "Por que você não estava aqui antes?" ele perguntou, sua voz carregada de uma maturidade além de seus anos. A pergunta pairou no ar, pesada e acusadora. Ricardo sentiu o peso de cada decisão errada que havia tomado nos últimos anos. Como explicar ambição desmedida, medo de compromisso e egoísmo para uma criança? "Eu cometi muitos erros", ele começou, sua voz embargada. "Erros que me afastaram de vocês e da sua mãe. Mas estou aqui agora e quero muito fazer parte da vida de vocês, se vocês me derem uma chance." As crianças trocaram olhares entre si, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Finalmente, a menina que havia feito a primeira pergunta se aproximou e, para a surpresa de todos, abraçou Ricardo. "Tudo bem", ela disse, sua voz abafada contra o peito dele. "Você pode tentar." Os outros logo se juntaram ao abraço e Ricardo se viu envolvido por 4 pares de bracinhos. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, enquanto ele os abraçava de volta, sentindo pela primeira vez o amor incondicional que só um pai pode sentir. Mariana observava a cena com um misto de emoções. Alívio por ver as crianças aceitando, Ricardo, medo do que o futuro poderia trazer e uma pontada de algo que ela não queria admitir, esperança. Enquanto o abraço coletivo se desfazia e as crianças começavam a bombardear Ricardo com perguntas sobre sua vida e suas viagens, Mariana sabia que este era apenas o começo de uma longa jornada. Uma jornada de reconciliação, de reconstrução e talvez de redenção. Para Ricardo, aquele momento marcava o início de uma nova vida. Uma vida onde planilhas e relatórios financeiros dariam lugar a desenhos de crianças e histórias para dormir. Uma vida onde o sucesso não seria medido por zeros na conta bancária, mas por sorrisos e abraços de 4 pequenos seres
que ele agora percebia, eram a coisa mais importante do mundo. A noite avançava, e com ela, o primeiro capítulo de uma nova história começava a ser escrito. Uma história de família, de amor e de segundas chances. O sol mal havia nascido quando Ricardo acordou na manhã seguinte. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente estava mais alerta do que nunca. As lembranças da noite anterior inundaram seus pensamentos, os rostos curiosos de seus filhos, suas perguntas inocentes, o abraço inesperado que derreteu seu coração. Sentou-se, na beira da cama do hotel, passando as mãos pelo rosto. Em menos de 48 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. O poderoso CEO, acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de vidas, agora se via completamente despreparado para lidar com as 4 vidas mais importantes que já cruzaram seu caminho. Pegou o celular e viu dezenas de mensagens e chamadas perdidas de sua equipe. A aquisição milionária, que há 2 dias era sua única preocupação, agora parecia insignificante. Com dedos trêmulos, digitou uma mensagem para seu vice-presidente. Assuma as negociações. Questões pessoais urgentes me impedem de prosseguir. No momento, confio em você. Enviada a mensagem, Ricardo se levantou e caminhou até a janela. A cidade de São Paulo já pulsava lá fora, milhões de vidas seguindo seus cursos normais. Mas para ele, nada mais seria normal. O som de uma notificação o trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Mariana. As crianças perguntaram por você esta manhã. Se quiser, pode vir tomar café conosco. 8 horas. Ricardo olhou para o relógio. 6h45. Sem pensar 2 vezes, correu para o chuveiro. Em tempo recorde, estava vestido e pronto para sair. Optou por roupas mais casuais desta vez, trocando o terno por jeans e uma camisa polo. Às 7h55, estava parado em frente ao prédio de Mariana, seu coração acelerado de ansiedade e expectativa. Subiu as escadas, preferindo não esperar pelo elevador, e logo estava diante da porta do apartamento 502. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu, revelando Mariana. Ela parecia cansada, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Bom dia, ela disse, dando um passo para o lado para que ele entrasse. As crianças estão terminando de se arrumar. Ricardo entrou, imediatamente envolvido pelos sons e cheiros de uma casa com crianças pela manhã. O aroma de café fresco se misturava ao cheiro de shampoo infantil. Risadas e discussões amigáveis ecoavam pelo corredor. Papai chegou! Gritou uma voz infantil, e de repente, Ricardo se viu cercado por 4 pequenos furacões em pijamas. Bom dia, crianças, ele disse, sorrindo largamente enquanto tentava abraçar todos ao mesmo tempo. Você vai nos levar para a escola hoje? Perguntou Ana, a menina que o havia abraçado na noite anterior. Ricardo olhou para Mariana, incerto. Ela assentiu levemente. Se vocês quiserem, eu adoraria. Ele respondeu, sentindo uma onda de alegria ao ver os rostos das crianças se iluminarem. Mas primeiro, Mariana interveio, café da manhã. Todos à mesa, vamos. As crianças correram para a pequena mesa da cozinha, arrastando Ricardo com elas. Ele se viu sentado entre Miguel e Pedro, enquanto Ana e Júlia se acomodavam do outro lado. Mariana começou a servir o café da manhã. Pães, frutas, leite e cereais. Ricardo observou, maravilhado como ela conseguia atender aos pedidos de todos simultaneamente, cortando uma fruta aqui e servindo leite ali. Você quer café? Ela perguntou a Ricardo, pegando-o de surpresa. Ah, sim, por favor, ele respondeu, ainda se sentindo um pouco deslocado, nessa nova dinâmica familiar. Enquanto comiam, as crianças bombardearam Ricardo com perguntas. Queriam saber sobre seu trabalho, suas viagens, se ele sabia falar outros idiomas. Ricardo respondia da melhor forma que podia, tentando simplificar conceitos complexos para que eles entendessem. Você já andou de elefante? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando de curiosidade. Ricardo riu. Não, nunca andei de elefante, mas já vi muitos de perto quando estive na Tailândia. Uau! Exclamaram as crianças em uníssono.
Mariana observava a interação com um misto de emoções. Era estranho ver Ricardo ali, interagindo com as crianças como se sempre tivesse feito parte de suas vidas. Parte dela queria ressentir essa facilidade com que ele parecia se encaixar, mas outra parte se pegava imaginando como teria sido se ele estivesse presente desde o início. O café da manhã terminou rápido demais na opinião de Ricardo. Logo, as crianças estavam pegando suas mochilas, prontas para ir à escola. Lembrem-se de pegar os trabalhos de arte, Mariana disse enquanto ajudava Júlia a amarrar os cadarços. Hoje é o dia de exposição na escola. Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Havia tanto sobre a vida de seus filhos que ele não sabia. Que tipo de trabalhos de arte? Ele perguntou, tentando se inteirar. Pinturas, Ana respondeu animadamente. Eu fiz um retrato da família. O coração de Ricardo se apertou. Será que ele estaria nesse retrato? Enquanto desciam para a garagem, Ricardo notou o carro modesto de Mariana. Era claramente um veículo pensado para uma família grande, mas estava longe do luxo a que ele estava acostumado. Podemos ir no meu carro, ele ofereceu. Tem mais espaço. Mariana hesitou por um momento, mas assentiu. Tudo bem, mas eu dirijo. Você não conhece o caminho para a escola. O trajeto até a escola foi uma experiência surreal para Ricardo. Sentado no banco do passageiro, ele se virava constantemente para trás, respondendo às perguntas incessantes das crianças e maravilhando-se com cada pequeno detalhe sobre elas. Ao chegarem à escola, Ricardo sentiu um nó na garganta. Pais e mães se despediam de seus filhos, uma cena cotidiana que para ele era completamente nova. As crianças desceram do carro, cada uma carregando orgulhosamente seu trabalho de arte. Antes de entrarem, porém, se viraram para Ricardo. Você vai estar aqui quando a gente sair? Pedro perguntou, sua voz traindo uma mistura de esperança e medo. Ricardo olhou para Mariana, que assentiu levemente. Sim, eu estarei aqui. Ele prometeu, sentindo o peso dessa promessa em cada fibra de seu ser. As crianças sorriram e correram para dentro da escola. Ricardo e Mariana ficaram parados por um momento, observando-as desaparecerem entre a multidão de outros alunos. E agora? Ricardo perguntou, sentindo-se perdido. Mariana soltou um suspiro cansado. Agora, Ricardo, nós conversamos. Há muito que precisamos discutir. Eles encontraram um café próximo à escola e se sentaram. Por alguns minutos ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu quero fazer parte da vida deles, Mariana, Ricardo finalmente disse, sua voz carregada de emoção. Sei que não mereço. Sei que causei dor inimaginável a você e a eles, mas eu quero consertar as coisas. Mariana o estudou por um longo momento antes de responder. Ricardo, não é tão simples assim. Você não pode simplesmente aparecer, depois de 5 anos, e esperar que tudo se resolva magicamente. As crianças podem parecer felizes agora, mas elas têm perguntas, têm feridas, e eu não sei se posso confiar em você novamente. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago, mas Ricardo sabia que eram verdadeiras. Eu entendo, ele disse suavemente. Não espero que você confie em mim imediatamente. Só peço uma chance de provar que mudei, que quero ser o pai que eles merecem. Mariana assentiu lentamente. Tudo bem, mas vamos estabelecer algumas regras. Primeiro, você não pode fazer promessas que não pode cumprir. Se disser que vai estar em algum lugar, você tem que estar lá. Segundo, precisamos estabelecer uma rotina. As crianças precisam de estabilidade. E terceiro, você precisa entender que não pode simplesmente jogar dinheiro no problema e achar que isso resolve tudo. Ricardo concordou com cada ponto. Farei o que for preciso, Mariana. Vou reorganizar minha vida, meus compromissos. As crianças e você são minha prioridade agora. Eles passaram a hora seguinte discutindo logística, horários e as necessidades das crianças. Ricardo absorvia cada informação como se sua vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Quando finalmente terminaram, Mariana olhou para o relógio. Está quase na hora de buscarmos as crianças. Enquanto caminhavam de volta à escola, Ricardo sentia uma mistura de ansiedade e determinação.
Sabia que o caminho à sua frente seria difícil, cheio de desafios e momentos dolorosos. Mas olhando para Mariana, vendo a força e a dedicação que ela demonstrava a cada palavra sobre seus filhos, ele sabia que faria qualquer coisa para ser digno dessa família. O som do sinal da escola ecoou ao longe, e logo uma multidão de crianças começou a sair pelos portões. Ricardo procurou ansiosamente pelos rostos familiares de seus filhos. E então, lá estavam eles, 4 pequenas figuras correndo em sua direção, seus rostos iluminados por sorrisos enormes. Papai, mamãe, vocês vieram! Gritaram em uníssono. Naquele momento, enquanto abria os braços para receber o abraço coletivo de seus filhos, Ricardo soube que sua vida nunca mais seria a mesma, e pela primeira vez em muito tempo, ele estava genuinamente feliz com isso. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Ricardo. Cada dia trazia novas descobertas, alegrias inesperadas e, inevitavelmente, desafios que o faziam questionar se estava realmente preparado para a paternidade. Numa manhã de sábado, Ricardo chegou cedo ao apartamento de Mariana. Havia prometido levar as crianças ao parque, algo que nunca tinha feito antes. Quando a porta se abriu, foi recebido por um caos organizado que já começava a se tornar familiar. "Papai!", gritou Ana, correndo para abraçá-lo. Seus cabelos estavam despenteados e ela ainda vestia o pijama. "Bom dia, princesa." Ricardo sorriu, pegando-a no colo. "Pronta para o parque?" "Sim", ela exclamou, seus olhos brilhando de excitação. Mariana apareceu no corredor, parecendo exausta. "Ricardo, que bom que chegou. Pode ajudar Miguel a encontrar seu tênis? Estou tentando fazer Júlia comer o café da manhã." Ricardo assentiu, colocando Ana no chão e dirigindo-se ao quarto dos meninos. Encontrou Miguel revirando uma pilha de roupas. "Ei, campeão, procurando algo?" Miguel olhou para cima, frustrado. "Meu tênis azul sumiu. Não posso ir ao parque sem ele." Ricardo se ajoelhou ao lado do menino. "Vamos procurar juntos, ok? Onde foi a última vez que você o viu?" Após alguns minutos de busca, encontraram o tênis embaixo da cama. Miguel o calçou rapidamente, um sorriso de alívio em seu rosto. "Obrigado, pai." Aquela palavra, pai, ainda fazia o coração de Ricardo saltar. Era uma mistura de alegria e culpa que o acompanhava constantemente. Voltando à sala, encontrou Pedro sentado quieto no sofá, um livro em suas mãos. "Ei, Pedro, não quer se preparar para o parque?" O menino olhou para cima, hesitante. Eu prefiro ficar e ler." Ricardo sentiu uma pontada de preocupação. De todos os 4, Pedro era o que parecia mais distante, mais reservado em relação a ele. Sentando-se ao lado do filho, Ricardo perguntou suavemente: "Posso ver o que você está lendo?" Pedro mostrou a capa, A Ilha do Tesouro. "Uau!", Ricardo exclamou genuinamente impressionado. "Esse é um livro incrível. Sabe, quando eu tinha sua idade, adorava histórias de piratas." Os olhos de Pedro se iluminaram um pouco. "Verdade?" "Sim." Ricardo sorriu. "Que tal levarmos o livro para o parque? Podemos encontrar uma árvore legal para você ler um pouco. E depois, se quiser, podemos brincar de caça ao tesouro." Pedro pareceu considerar a ideia por um momento antes de assentir timidamente. "Tá bom." Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de preparativos, todos estavam prontos para sair. Ricardo observou Mariana habilmente organizar as crianças, distribuindo bonés, aplicando protetor solar e verificando se todos tinham água. "Como você faz isso todos os dias?" ele perguntou, uma mistura de admiração e culpa em sua voz. Mariana deu de ombros, um pequeno sorriso nos lábios. "Prática, muita prática." O parque estava cheio naquela manhã ensolarada, famílias espalhadas por todos os lados, crianças correndo e gritando alegremente. Ricardo se sentiu momentaneamente overwhelmed pela responsabilidade de cuidar de 4 crianças energéticas em um espaço tão aberto. "Relaxe", Mariana disse, notando sua tensão. "Eles sabem as regras. Não vão se afastar muito." As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Ricardo se viu empurrando balanços,
ajudando a construir castelos de areia, correndo atrás de bolas e, como prometido, organizando uma caça ao tesouro improvisada para Pedro, que acabou envolvendo todas as crianças. Foi durante um momento de pausa, enquanto as crianças comiam sanduíches que Mariana havia preparado, que Ricardo notou um grupo de mães olhando em sua direção e cochichando. Não ligue para elas, Mariana disse seguindo seu olhar. Provavelmente estão só curiosas. Não é todo dia que aparece um pai novo no playground. Ricardo sentiu uma onda de culpa o atingir. Elas devem estar pensando o pior de mim. Mariana suspirou. Ricardo, você não pode controlar o que os outros pensam. O que importa é o que você está fazendo agora, o esforço que está fazendo para se conectar com as crianças. Ele assentiu, grato pela compreensão dela, mesmo que não sentisse que a merecia. À medida que a tarde avançava, Ricardo começou a notar sinais de cansaço nas crianças. Hannah ficava mais chorosa, Miguel mais impaciente, Júlia mais quieta. Apenas Pedro parecia contente, sentado sob uma árvore com seu livro. Acho que está na hora de irmos, Mariana disse, começando a recolher as coisas. O caminho de volta para o apartamento foi quieto, as crianças exaustas mas felizes. Ricardo carregava Ana, que havia adormecido em seus braços, enquanto Mariana guiava os outros três. Ao chegarem, as crianças foram direto para o banho, deixando Ricardo e Mariana sozinhos na sala. Obrigada por hoje, Mariana disse suavemente. As crianças adoraram. Ricardo sorriu, cansado mas feliz. Eu que agradeço por me dar essa chance. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de emoções não ditas. Ricardo, Mariana começou hesitante. Eu sei que você está se esforçando, mas preciso saber, isso é permanente? Você realmente pretende ficar? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele sabia que era justo ela questionar, dado seu histórico, mas ainda doía. Mariana. Ele disse olhando-a nos olhos. Eu sei que cometi erros imperdoáveis. Sei que machuquei você e as crianças de uma forma que talvez nunca possa ser totalmente reparada. Mas posso prometer isso. Não há nada neste mundo mais importante para mim agora do que nossa família. Estou aqui para ficar, não importa o que aconteça. Lágrimas se formaram nos olhos de Mariana, mas ela as conteve. Quero acreditar em você, Ricardo, mas vai levar tempo. Eu entendo, ele assentiu. E estou disposto a provar dia após dia que podem contar comigo. Naquele momento, o som de passos apressados interrompeu a conversa. As crianças voltaram à sala de pijama e cabelos molhados. Pai, você vai ler uma história para a gente antes de dormir? Miguel perguntou esperançoso. Ricardo olhou para Mariana, que assentiu levemente. Claro que sim, campeão. Ele sorriu. Que história vocês querem ouvir? Enquanto seguia as crianças para o quarto, Ricardo sentiu uma mistura de gratidão e determinação. Sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em sua vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A noite caiu sobre São Paulo e dentro daquele pequeno apartamento, uma família começava lentamente a se curar e se reconectar. Ricardo, sentado na beira da cama, com 4 pares de olhos atentos fixos nele enquanto lia, percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer negócio que já havia fechado: o verdadeiro sentido de casa. O som estridente do despertador arrancou Ricardo de seu sono. Ele tateou o criado mudo, procurando o celular para silenciar o alarme. 5h30 da manhã. Suspirando, ele se sentou na cama do hotel que havia se tornado seu lar temporário em São Paulo. Sua mente imediatamente começou a catalogar as tarefas do dia. Videoconferência com investidores às 7h, reunião com a equipe local às 10h, almoço com um potencial parceiro ao meio-dia e a apresentação de balé de Ana às 16h. Ricardo sorriu ao pensar na filha. Nas últimas semanas, ela não falava de outra coisa além da apresentação. Tinha prometido estar lá, na primeira fila, e nada no mundo o faria quebrar essa promessa. Enquanto se preparava para o dia, seu telefone vibrou com uma mensagem de Mariana. Bom dia. Lembrete.
Ana tem apresentação hoje às 16 horas. Ela está nervosa, seria bom se você pudesse ligar para ela antes de ir para o escritório. Ricardo imediatamente discou o número de Mariana. Após alguns toques, ouviu a voz sonolenta de Ana. Alô? Bom dia, princesa. Pronta para o grande dia? A voz de Ana imediatamente se animou. Pai, estou super nervosa. E se eu esquecer os passos? Ricardo sentiu seu coração derreter. Ana, você praticou muito. Vai se sair maravilhosamente bem. E mesmo se esquecer algum passo, o importante é se divertir, certo? Certo, ela respondeu, soando um pouco mais confiante. Você vai estar lá, né? Não perderia por nada neste mundo, ele assegurou. Estarei na primeira fila torcendo por você. Após se despedir de Ana e trocar algumas palavras com Mariana sobre os preparativos para a apresentação, Ricardo terminou de se arrumar e saiu para o escritório. A manhã passou em um borrão de reuniões e telefonemas. Entre uma conversa e outra, Ricardo se pegava olhando para a foto dos 4 filhos que agora ocupavam um lugar de destaque em sua mesa. Como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Às 15h30, Ricardo começou a arrumar suas coisas, ansioso para sair e chegar a tempo na apresentação de Ana. Foi quando seu assistente entrou apressadamente em sua sala. Senhor Mendes, temos um problema. O Sr. Tanaka, da empresa japonesa, chegou de surpresa e insiste em ter uma reunião agora. Ricardo sentiu seu estômago afundar. O Sr. Tanaka era um parceiro crucial para a expansão da empresa na Ásia. Adiar a reunião poderia custar milhões. Por um momento, ele hesitou. O velho Ricardo não teria pensado 2 vezes antes de cancelar qualquer compromisso pessoal por um negócio desse porte. Mas agora, diga ao Sr. Tanaka que infelizmente tenho um compromisso inadiável. Ricardo respondeu firmemente. Podemos remarcar para amanhã pela manhã? O assistente pareceu chocado, mas assentiu e saiu para transmitir a mensagem. Ricardo pegou seu telefone e discou um número familiar. Mariana, estou saindo do escritório agora. Chego a tempo de ver nossa estrela brilhar. O auditório da escola estava lotado quando Ricardo chegou. Pais ansiosos se aglomeravam, câmeras em punho, prontos para capturar cada momento. Ele avistou Mariana sentada na primeira fila, guardando um lugar para ele. Achei que não viria, ela comentou quando ele se sentou. Eu prometi, Ricardo respondeu simplesmente. As luzes se apagaram e o espetáculo começou. Quando Ana entrou no palco, Ricardo sentiu seu coração se encher de um orgulho que jamais havia experimentado antes. Ela dançava com graça e determinação, seu pequeno rosto concentrado em cada movimento. No final da apresentação, enquanto a plateia aplaudia entusiasticamente, Ricardo viu os olhos de Ana varrendo a multidão até encontrar os dele. O sorriso que ela deu ao vê-lo ali, cumprindo sua promessa, valia mais do que qualquer negócio que ele já havia fechado. Após o espetáculo, enquanto as famílias se reuniam no pátio da escola para um pequeno coquetel, Ricardo se viu cercado, não apenas por Ana, mas também por Miguel, Pedro e Júlia, todos ansiosos para contar sobre seu dia. Pai, você viu como eu dancei? Ana perguntava repetidamente. Vi sim, meu amor. Você foi incrível. Ele respondia, abraçando-a com força. Papai, amanhã é o dia de levar os pais na minha sala, Miguel lembrou. Você vai poder ir? Ricardo hesitou por um momento, lembrando-se da agenda lotada que o aguardava. Mas olhando para o rosto esperançoso do filho, ele soube qual era a escolha certa. Claro que sim, campeão, não perderia por nada. Mariana, que observava a cena de perto, se aproximou de Ricardo. Obrigada por ter vindo, ela disse suavemente. Significou muito para Ana, para todos nós, na verdade. Ricardo sentiu um nó na garganta. Mariana, eu sei que ainda tenho muito a provar, muito a compensar, mas quero que saiba que estou tentando, de verdade. Ela o observou por um momento, seus olhos suavizando. Eu sei, Ricardo. Estou vendo seu esforço. Só continue assim, ok? Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama e ler mais um capítulo de A Ilha do Tesouro para Pedro, Ricardo voltou para seu quarto de hotel. Ligou o laptop, pronto para compensar o trabalho que havia deixado para trás.
Enquanto respondia e-mails e revisava relatórios, seu olhar continuava desviando para a foto das crianças em sua mesa de cabeceira. Lembrou-se do sorriso de Ana. No palco, da expectativa nos olhos de Miguel sobre o dia seguinte, da forma como Pedro se aconchegou a ele durante a leitura e do desenho que Júlia havia feito dele. Foi então que Ricardo percebeu. Sua definição de sucesso estava mudando. Os números em planilhas e os acordos milionários, que antes eram sua única medida de realização, agora pareciam vazios em comparação com os sorrisos e abraços de seus filhos. Fechando o laptop, Ricardo se deitou, sua mente não nos negócios, que o aguardavam, mas nas pequenas conquistas e desafios que o esperavam como pai. Amanhã seria outro dia de equilíbrio, outro dia de escolhas. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentia verdadeiramente preparado para priorizar o que realmente importava. Enquanto o sono o envolvia, Ricardo sorriu. O caminho à sua frente ainda era longo e cheio de obstáculos, mas agora ele tinha uma bússola infalível guiando suas decisões, o amor por sua família recém-descoberta. O escritório de Ricardo fervilhava de atividade naquela manhã de quinta-feira. Executivos de terno circulavam apressadamente, segurando pastas e falando ao celular. No centro desse turbilhão, Ricardo se encontrava em sua sala, os olhos fixos na tela do computador, mas sua mente estava longe dali. Sr. Mendes, a voz de sua assistente o trouxe de volta à realidade. O conselho está esperando pelo senhor na sala de reuniões. Ricardo assentiu, ajeitando a gravata. Obrigado, Camila. Estarei lá em 1 minuto. Assim que a porta se fechou, ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Mariana. Reunião importante. Pode ser que me atrase para buscar as crianças na escola. Te aviso assim que puder. A resposta veio quase instantaneamente. Ricardo, você prometeu a eles. Tente não se atrasar, por favor. Ele suspirou, sentindo o peso da culpa e da responsabilidade. Guardando o celular no bolso, dirigiu-se à sala de reuniões. O ambiente estava tenso quando Ricardo entrou. Os membros do conselho o encaravam com expressões sérias. Ricardo, começou Carlos, o presidente do conselho, precisamos discutir sua disponibilidade recente. Ricardo sentiu um nó no estômago. Sabia que esse momento chegaria eventualmente. Nos últimos meses, continuou Carlos, notamos uma queda significativa em sua presença no escritório. Reuniões remarcadas, viagens de negócios canceladas, decisões importantes adiadas. Entendemos que sua situação pessoal mudou, mas a empresa não pode sofrer as consequências. Ricardo respirou fundo antes de responder. Senhores, senhoras, entendo suas preocupações. É verdade que minha vida pessoal passou por mudanças significativas. Descobri que tenho 4 filhos e estou me esforçando para ser presente na vida deles. No entanto, isso não significa que meu compromisso com a empresa tenha diminuído. Ninguém questiona seu compromisso, Ricardo, interveio Márcia, outra membro do conselho. Mas questionamos sua capacidade de equilibrar suas novas responsabilidades pessoais com as demandas de liderar uma empresa deste porte. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. A carreira pela qual havia sacrificado tanto agora parecia ameaçar a família que ele mal começara a conhecer. Proponho o seguinte, disse Ricardo, sua mente trabalhando rapidamente. Deem-me 3 meses. Reestruturaremos alguns processos, delegarei mais responsabilidades à minha equipe imediata e implementaremos um sistema de trabalho mais flexível, não apenas para mim, mas para todos os funcionários com famílias. Se ao final desse período os resultados não forem satisfatórios, eu mesmo apresentarei minha renúncia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os membros do conselho trocaram olhares, alguns céticos, outros intrigados. Finalmente, Carlos falou. Tudo bem, Ricardo, 3 meses, mas estaremos observando de perto. A reunião se estendeu por mais 2 horas, discutindo detalhes e estratégias. Quando finalmente terminou, Ricardo olhou para o relógio e seu coração afundou. Já passava do horário de buscar as crianças na escola. Correndo para seu carro,
ele tentou ligar para Mariana, mas caiu na caixa postal. Dirigiu o mais rápido que o trânsito permitia, seu estômago revirando de ansiedade. Ao chegar à escola, viu Mariana e as crianças sentadas nos degraus da entrada. Os rostos dos pequenos se iluminaram ao vê-lo, mas o olhar de Mariana era de pura decepção. "Desculpem o atraso", ele disse, aproximando-se. "A reunião se estendeu mais do que eu esperava." Ana correu para abraçá-lo, mas Pedro manteve distância. Os braços cruzados. "Você prometeu que não ia se atrasar de novo", o menino murmurou, a mágoa evidente em sua voz. Ricardo sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado. "Eu sei, campeão. Me desculpe. Prometo que vou compensar." "Sempre promete", Pedro respondeu baixinho, virando-se para entrar no carro. No caminho para casa, Ricardo tentou animar o ambiente, perguntando sobre o dia das crianças, mas a atmosfera permaneceu tensa. Mariana mal falava, respondendo apenas com monossílabos quando necessário. Ao chegarem ao apartamento, as crianças correram para dentro, deixando Ricardo e Mariana sozinhos por um momento. "Mariana, Ela ergueu a mão, interrompendo-o. "Não, Ricardo, não quero ouvir desculpas, quero ações. As crianças precisam de consistência, de confiabilidade. Não podem ficar se perguntando se o pai vai ou não aparecer." As palavras dela o atingiram profundamente. "Eu sei. Estou tentando, Mariana. Realmente estou. Mas não é fácil equilibrar tudo." O olhar dela suavizou um pouco. "Eu entendo que não é fácil. Mas, Ricardo, ser pai não é algo que você faz quando é conveniente. É um compromisso em tempo integral." Naquela noite, após ajudar as crianças com a lição de casa e colocá-las na cama, Ricardo sentou-se na sala do apartamento de Mariana, seu laptop aberto à sua frente. Estava determinado a encontrar uma solução, uma forma de estar presente para sua família sem sacrificar completamente sua carreira. Horas se passaram enquanto ele trabalhava em planilhas, reorganizava agendas e repensava estruturas corporativas. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava das 2 da manhã. Fechando o laptop, Ricardo caminhou silenciosamente pelo corredor, parando para olhar dentro de cada quarto das crianças. Vê-los dormindo pacificamente reforçou sua determinação. Ele faria isso funcionar, custasse o que custasse. Ao chegar à porta, encontrou Mariana na cozinha, uma xícara de chá nas mãos. "Você ainda está aqui", ela disse, surpresa. Ricardo assentiu. "Estava trabalhando em algumas coisas. Mariana, eu prometo que vou fazer isso dar certo. Vou encontrar um equilíbrio." Ela o observou por um momento, seus olhos buscando sinceridade nos dele. "Espero que sim, Ricardo, pelo bem das crianças e pelo seu também." Enquanto dirigia de volta ao hotel naquela noite, Ricardo refletiu sobre o caminho à sua frente. Sabia que não seria fácil. O mundo corporativo não perdoava facilmente, e ser pai de 4 crianças demandava mais do que ele jamais imaginara. Mas, pela primeira vez em sua vida, Ricardo sentia que estava lutando por algo verdadeiramente importante. O desafio dos próximos 3 meses não era apenas provar ao conselho que ele podia liderar a empresa. Era provar a si mesmo, a Mariana e, mais importante, às crianças que ele podia ser o pai que eles mereciam. Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela do carro, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele encontraria uma maneira de ser bem-sucedido em ambos os aspectos de sua vida. Não porque era fácil, mas porque era necessário, porque finalmente ele entendia o que realmente importava. As semanas seguintes foram uma verdadeira prova de fogo para Ricardo. Dias se transformaram em uma sequência interminável de malabarismos entre reuniões corporativas e eventos escolares, negociações de contratos e sessões de ajuda com o dever de casa. Cada minuto parecia uma batalha contra o relógio, uma luta constante para estar presente em 2 mundos que pareciam cada vez mais incompatíveis. Em uma manhã particularmente agitada, Ricardo se encontrava em seu escritório, os olhos fixos na tela do computador, enquanto participava de uma videoconferência crucial com investidores internacionais. Ao mesmo tempo,
Seu celular vibrava incessantemente com mensagens de Mariana. Miguel. Está com febre. Preciso levá-lo ao médico. Você pode buscar as meninas na escola? Ricardo sentiu o estômago afundar. A reunião estava longe de terminar e ele tinha outra marcada logo em seguida. Mas o pensamento de desapontar as crianças novamente era insuportável. Com um suspiro profundo, ele fez algo que jamais teria considerado meses atrás. Senhores, ele interrompeu a reunião. Peço desculpas, mas surgiu uma emergência familiar. Precisarei encerrar minha participação agora. Minha equipe continuará a apresentação e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida posteriormente. Os rostos na tela pareciam surpresos, alguns até um pouco irritados, mas Ricardo não se importou. Desligando rapidamente o computador, ele pegou seu blazer e correu para fora do escritório. Camila, ele chamou sua assistente enquanto passava. Cancele meus compromissos para o resto do dia. Emergência familiar. O trajeto até a escola das meninas foi tenso, com Ricardo alternando entre dirigir e responder mensagens de trabalho em semáforos. Quando finalmente chegou, viu Ana e Júlia esperando ansiosamente na entrada, seus rostinhos se iluminando ao avistá-lo. "Papai!" gritaram, em uníssono correndo para abraçá-lo. "Oi, minhas princesas", ele sorriu, sentindo o cansaço se dissipar um pouco. "Como foi o dia de vocês?" Enquanto as meninas tagarelavam sobre suas aventuras escolares, Ricardo as conduziu ao carro, sua mente dividida entre o carinho pelas filhas e a preocupação com Miguel. No caminho para casa, seu telefone tocou. Era Carlos, o presidente do conselho. "Ricardo, o que aconteceu na reunião?" Os investidores ficaram... "Carlos", Ricardo o interrompeu firmemente. "Sei que a situação é delicada, mas meu filho está doente. Estou a caminho de casa agora com minhas filhas. Assim que puder, retorno à ligação e resolvemos isso." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, antes de Carlos responder, sua voz mais suave. "Entendo. Espero que seu filho melhore. Falamos depois." Ao chegar em casa, encontrou Mariana na sala, um Miguel febril aninhado em seus braços. "Como ele está?" Ricardo perguntou, preocupação evidente em sua voz. "O médico disse que é só um resfriado forte", Mariana respondeu, parecendo exausta. "Mas a febre não cede." Ricardo se aproximou, colocando a mão na testa do filho. "Ei, campeão, papai está aqui agora, ok?" Miguel abriu os olhos, um pequeno sorriso fraco se formando em seus lábios. "Oi, pai." As horas seguintes foram uma mistura de cuidados com Miguel, atenção às meninas e tentativas furtivas de responder e-mails urgentes do trabalho. Pedro, ao chegar da escola, pareceu surpreso ao ver o pai em casa tão cedo. "Você não devia estar trabalhando?" o menino perguntou, uma mistura de curiosidade e desconfiança em sua voz. Ricardo sentiu um aperto no peito. Era doloroso perceber que sua presença em casa durante o dia era algo tão incomum que causava estranheza nos filhos. "Às vezes, Pedro", ele respondeu suavemente. "O trabalho mais importante que temos é estar com nossa família." À medida que a noite caía, a febre de Miguel finalmente começou a ceder. Ricardo, sentado na beira da cama do filho, observava o menino dormir pacificamente. Foi então que Mariana entrou no quarto, 2 xícaras de café nas mãos. "Obrigado", ele murmurou, aceitando a bebida. "Por tudo." Mariana se sentou ao lado dele, seus olhos fixos em Miguel. "Sabe, Ricardo, hoje foi diferente." "Como assim?" "Você escolheu estar aqui", ela explicou. Sem hesitação, sem desculpas, apenas estava aqui quando precisávamos de você. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Eu deveria ter feito isso desde o início. Me desculpe por demorar tanto para entender." Mariana colocou a mão sobre a dele, um gesto que o pegou de surpresa. "O importante é que você está entendendo agora." Naquele momento, olhando para o filho adormecido e sentindo o toque suave de Mariana, Ricardo teve uma epifania. Sucesso, ele percebeu, não era medido por números em uma planilha ou pelo tamanho de sua conta bancária. Era medido pelos sorrisos de seus filhos,
pela confiança renovada nos olhos de Mariana, pelo sentimento de paz que o envolvia agora. Preciso fazer algumas mudanças, ele disse, mais para si mesmo do que para Mariana. Que tipo de mudanças? Ela perguntou curiosa. Ricardo respirou fundo. Na empresa, na minha vida, em tudo, não posso continuar vivendo dividido entre dois mundos. Preciso encontrar uma forma de integrar minha vida profissional e pessoal de uma maneira que me permita ser presente para vocês sem sacrificar tudo que construí. Mariana o observou por um momento, um misto de esperança e cautela em seus olhos. E como você pretende fazer isso? Ainda não sei exatamente, ele admitiu, mas sei que preciso começar por vocês, por mim. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em um processo intenso de reestruturação, tanto na empresa quanto em sua vida pessoal. Delegou mais responsabilidades, implementou políticas de trabalho flexível e até mesmo considerou a possibilidade de mudar a sede da empresa para mais perto de casa. Cada decisão era um passo em direção a um novo Ricardo, um homem que finalmente entendia que o verdadeiro legado não era construído em salas de reunião, mas nos momentos quietos com seus filhos, nas conversas sinceras com Mariana, na construção paciente de uma família. À medida que as mudanças começavam a tomar forma, Ricardo sentia uma transformação interna. O executivo implacável dava lugar a um pai dedicado. O workahólico cedia espaço para um homem que valorizava o equilíbrio. Era uma metamorfose desafiadora, às vezes dolorosa, mas profundamente gratificante. E assim, dia após dia, escolha após escolha, Ricardo construía não apenas uma nova rotina, mas uma nova versão de si mesmo. Uma versão que, ele esperava, seria digna do amor de seus filhos e da confiança renovada de Mariana. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentia que estava na direção certa. Não era mais uma questão de escolher entre família e carreira, mas de encontrar uma forma de honrar ambas as partes de sua vida. E nessa busca pelo equilíbrio, ele descobria uma força e um propósito que jamais imaginara possuir. O som de risadas infantis ecoava pela sala de reuniões, um contraste surreal com o ambiente corporativo que a cercava. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, não pôde conter um sorriso ao ver Ana desenhando animadamente em um canto da sala, enquanto Miguel e Júlia brincavam quietamente com tablets educativos. Como podem ver, senhores, ele continuou sua apresentação aos membros do conselho. Nossa nova política de família no trabalho não apenas melhorou a satisfação dos funcionários, mas também aumentou significativamente nossa produtividade no último trimestre. Os executivos trocaram olhares céticos, alguns claramente desconfortáveis com a presença das crianças na sala. Carlos, o presidente do conselho, pigarreou antes de falar. Ricardo, entendemos sua situação pessoal, mas transformar nosso ambiente de trabalho em uma creche? Isso não parece um pouco extremo? Ricardo manteve a calma, já esperando essa reação. Não se trata de transformar o escritório em uma creche, Carlos. Trata-se de criar um ambiente que reconheça que nossos funcionários têm vidas além destas paredes. O programa é opcional e tem regras claras. Os resultados falam por si. Márcia, outra membro do conselho, interveio. Os números são impressionantes, não posso negar. Mas e quanto à imagem da empresa? Nossos clientes e parceiros podem não ver isso com bons olhos. Foi nesse momento que Pedro, que estivera quieto observando tudo, levantou-se e caminhou até Ricardo. Pai, posso falar algo? Ricardo hesitou por um momento surpreso, mas assentiu. Claro, filho. Pedro se virou para os executivos, sua pequena figura ereta com uma confiança surpreendente. Senhores e senhoras, meu pai sempre me ensinou que uma empresa é como uma grande família. Se vocês cuidam bem da sua família, ela cuida bem de você. Não é isso que estamos fazendo aqui? Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Ricardo sentiu seu peito inchar de orgulho, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Carlos foi o primeiro a se recuperar. Com um leve sorriso, ele se inclinou para a frente. Bem, jovem Pedro, acho que você acabou de dar a melhor apresentação que já vi nesta sala.
A tensão na sala se dissipou, dando lugar a risos e uma atmosfera mais leve. A reunião prosseguiu, com os membros do conselho agora mais abertos a discutir os méritos do novo programa. Horas depois, com as crianças já em casa com Mariana, Ricardo permaneceu em seu escritório, refletindo sobre os eventos do dia. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Mariana. As crianças não param de falar sobre o dia no escritório, especialmente Pedro. Ele está tão orgulhoso. Como foi? A reunião? Ricardo sorriu digitando sua resposta. Foi interessante. Te conto tudo quando chegar em casa. Pedro nos salvou hoje. Guardando o telefone, Ricardo se permitiu um momento de satisfação. As mudanças que havia implementado estavam começando a dar frutos, não apenas em sua vida pessoal, mas também nos negócios. No entanto, ele sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador. Enquanto arrumava sua pasta para ir embora, ouviu uma batida na porta. Era Carlos. Ricardo, posso entrar? Claro, Carlos. O que posso fazer por você? O presidente do conselho entrou, seu semblante sério. Quero falar sobre hoje, sobre todas essas mudanças que você vem fazendo. Ricardo sentiu um aperto no estômago, preparando-se para o pior. Carlos continuou. Sabe, quando você propôs todas essas ideias malucas há alguns meses, achei que estava assistindo ao fim de sua carreira. Um CEO obcecado por família. Parecia uma receita para o desastre. Ele fez uma pausa e Ricardo aguardou tenso. Mas hoje eu vi algo diferente. Vi um líder que não apenas fala sobre valores, mas os vive. Vi uma empresa que está realmente se importando com seus funcionários. E mais importante, vi resultados. Ricardo soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Carlos sorriu levemente. Não me entenda mal. Ainda acho que você está pisando em terreno perigoso, mas estou disposto a dar mais tempo para ver onde isso vai dar. Só tente. Não transformar todas nossas reuniões em sessões de leve seu filho ao trabalho, ok? Ricardo riu, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Entendido, Carlos, e obrigado pela confiança. Depois que Carlos saiu, Ricardo finalmente deixou o escritório, ansioso para voltar para casa. No caminho, refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. O Ricardo de antes teria ficado no escritório até tarde, obcecado com relatórios e projeções. Agora seu coração acelerava com a perspectiva de chegar em casa, de ouvir as histórias das crianças sobre seu dia, de compartilhar um jantar com Mariana. Ao chegar ao apartamento, foi recebido por um coro de "pai" e logo se viu envolvido em um abraço coletivo. Mariana observava da cozinha, um sorriso suave em seus lábios. Durante o jantar, as crianças falavam todas ao mesmo tempo, empolgadas com a experiência no escritório do pai. Pedro especialmente parecia radiante. Pai, você viu como eu falei com aqueles homens de terno? Eles me ouviram de verdade. Ricardo sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Vi sim, campeão. Você foi incrível. Acho que temos um futuro CEO na família. Mais tarde, com as crianças na cama, Ricardo e Mariana sentaram-se na varanda, aproveitando um momento de calma. Então, Mariana começou. Como foi realmente a reunião? Ricardo suspirou, recostando-se na cadeira. Foi intenso. Houve resistência como esperávamos, mas acho que estamos no caminho certo. As mudanças estão funcionando, Mariana. Não apenas para nós, mas para toda a empresa. Ela o observou por um momento, seus olhos buscando algo no rosto dele. Você parece diferente, sabia? Mas em paz. Ricardo refletiu sobre isso. Acho que estou. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo a coisa certa. Não apenas nos negócios, mas como pai, como pessoa. Mariana estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dele. O gesto simples, mas carregado de significado, fez o coração de Ricardo saltar. Estou orgulhosa de você, ela disse suavemente. O caminho que você escolheu não é fácil, mas está fazendo a diferença. Para as crianças, para a empresa, para nós. Aquele nós pairou no ar, carregado de possibilidades.
Ricardo sentiu uma onda de esperança o invadir. Talvez, justo talvez, eles estivessem construindo não apenas uma família, mas um futuro, juntos. Mariana, ele começou, sua voz baixa e intensa. Eu sei que cometi muitos erros no passado, que machuquei você de formas que talvez nunca possam ser completamente reparadas. Mas quero que saiba que cada dia, cada decisão que tomo, agora é pensando em vocês, em ser o pai que nossas crianças merecem e o homem que você merece. Mariana o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ricardo, o caminho é longo. Há muito ainda para reconstruir, para curar. Mas estou feliz por estarmos caminhando juntos nessa jornada. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, o silêncio da noite quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Ricardo sabia que os desafios estavam longe de terminar. Haveria dias difíceis pela frente, tanto no trabalho quanto em casa. Mas naquele momento, sentado ali com Mariana, sabendo que seus filhos dormiam seguros logo ali, ele sentiu uma certeza profunda. Não importava o que o futuro reservasse, ele estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendes estava verdadeiramente em casa. O som da campainha ecoou pelo apartamento, quebrando a rotina tranquila de um sábado pela manhã. Ricardo, que estava ajudando Miguel com um projeto de ciências na mesa da cozinha, trocou um olhar, intrigado com Mariana. "Estamos esperando alguém?" Ele perguntou. Mariana balançou a cabeça, enxugando as mãos no avental enquanto se dirigia à porta. Quando a abriu, sua expressão passou de curiosidade para choque. "Mãe? Pai?" Ricardo sentiu seu estômago afundar. Os pais de Mariana. Ele nunca os havia conhecido. E considerando as circunstâncias de seu relacionamento com Mariana no passado, sabia que provavelmente não era a pessoa favorita deles. "Surpresa, querida!" exclamou a mãe de Mariana entrando no apartamento com os braços abertos. Seu pai a seguia carregando malas. As crianças, ouvindo as vozes desconhecidas, correram para a sala. "Vovó! Vovô!" gritaram em uníssono, lançando-se nos braços dos avós. Ricardo permaneceu na cozinha, sentindo-se subitamente um intruso na cena familiar. Mariana lançou-lhe um olhar apologético antes de se voltar para os pais. "Vocês deveriam ter avisado que viriam", ela disse, sua voz uma mistura de alegria e preocupação. "E perder a chance de surpreender nossos netinhos?" riu a mãe de Mariana. Foi então que seus olhos pousaram em Ricardo, que havia finalmente reunido coragem para se juntar ao grupo na sala. Seu sorriso vacilou por um momento. "E você deve ser Ricardo", ele se apresentou, estendendo a mão. "É um prazer finalmente conhecê-los, senhor e senhora Santos." O pai de Mariana apertou sua mão com mais força do que o necessário. "Ah, sim, o famoso Ricardo. Temos muito o que conversar, jovem." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. As crianças, empolgadas com a presença dos avós, queriam mostrar cada aspecto de suas vidas. Ricardo se viu relegado a um papel secundário, observando de longe enquanto Mariana e seus pais interagiam com as crianças. Durante o almoço, a tensão era palpável. Os pais de Mariana faziam perguntas polidas, mas suas expressões deixavam claro que estavam avaliando cada movimento de Ricardo. "Então, Ricardo", começou o Sr. Santos, sua voz carregada de um tom que misturava curiosidade e desafio. "Como exatamente você planeja compensar 5 anos de ausência na vida dessas crianças?" O silêncio caiu sobre a mesa. As crianças, sentindo a tensão, olhavam ansiosamente entre Ricardo e o avô. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Sr. Santos, sei que cometi erros imperdoáveis no passado. Não há desculpas para minha ausência. Tudo o que posso fazer agora é estar presente todos os dias e me esforçar para ser o pai que estas crianças merecem." "Palavras bonitas", retrucou o Sr. Santos, "mas ações falam mais alto." Foi Pedro quem interveio, surpreendendo a todos. "Vovô, o papai tem se esforçado muito.
Ele vem às minhas apresentações da escola, me ajuda com o dever de casa e até me ensinou a andar. De bicicleta no mês passado. Os olhos do Sr. Santos se suavizaram um pouco ao olhar para o neto. É mesmo, Pedro? As outras crianças também começaram a falar, cada uma compartilhando uma memória recente com Ricardo. O coração dele se encheu de emoção ao ouvir como suas pequenas ações diárias haviam impactado os filhos. Mariana, que até então estivera silenciosa, finalmente falou. Mãe, pai, sei que vocês têm suas reservas e com razão. Mas Ricardo tem sido incrível nos últimos meses. Ele realmente está se esforçando para ser parte desta família. A senhora Santos observou a filha por um momento antes de se voltar para Ricardo. E quanto ao seu trabalho? Ouvi dizer que você é um grande executivo. Como concilia isso com a vida familiar? Ricardo sorriu, grato pela oportunidade de falar sobre as mudanças que havia implementado. Na verdade, senhora Santos, fiz várias alterações na empresa para priorizar o equilíbrio entre trabalho e família. Implementamos políticas de trabalho flexível, criamos espaços para crianças no escritório e até mesmo estamos considerando mudar a sede da empresa para mais perto de casa. Os pais de Mariana pareceram genuinamente impressionados com essa informação. O resto do almoço transcorreu de forma mais leve, com os avós compartilhando histórias da infância de Mariana e as crianças rindo das travessuras da mãe quando pequena. Mais tarde, enquanto as crianças mostravam aos avós seus quartos, Ricardo e Mariana tiveram um momento a sós na cozinha. Desculpe por isso, Mariana sussurrou. Eu não sabia que eles viriam. Ricardo sorriu pegando sua mão. Está tudo bem, eles têm todo o direito de se preocupar. Estou feliz por ter a chance de mostrar a eles que mudei. Mariana o olhou nos olhos, sua expressão séria. Ricardo, o que você disse na mesa sobre mudar a sede da empresa? Você está realmente considerando isso? Ele assentiu. Estou. Na verdade, é mais do que apenas considerar. Já comecei a procurar locais. Quero estar mais perto de vocês, Mariana. Quero que isso funcione de verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você realmente mudou, não é? Antes que Ricardo pudesse responder, foram interrompidos pela voz do Sr. Santos. Posso falar com você por um momento, Ricardo? Com um último olhar reassegurador para Mariana, Ricardo seguiu o Sr. Santos até a varanda. Os dois homens ficaram em silêncio por alguns instantes, observando a cidade lá embaixo. Sabe, Ricardo, o Sr. Santos começou, quando Mariana nos Centros contou sobre a gravidez 5 anos atrás, e depois sobre seu desaparecimento, eu jurei que se um dia te encontrasse, as coisas não seriam nada agradáveis. Ricardo engoliu em seco, mas manteve-se em silêncio. Mas hoje, continuou o Sr. Santos, vi algo que me surpreendeu. Vi o modo como as crianças olham para você, como falam de você. E, mais importante, vi o olhar de Mariana. É o mesmo olhar que minha esposa tem para mim depois de 40 anos de casamento. Ele se virou para encarar Ricardo. Não vou dizer que tudo está perdoado. O que você fez foi grave, mas estou disposto a dar uma chance por Mariana e pelas crianças. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado, Sr. Santos. Prometo que não vou desapontá-los. O Sr. Santos assentiu. Veja que não, meu jovem, porque se o fizer não haverá um lugar neste mundo onde possa se esconder de mim. Apesar da ameaça velada, Ricardo não pôde deixar de sorrir. Era a aceitação que ele não sabia que precisava tão desesperadamente. Quando voltaram para dentro, encontraram a sala cheia de risos. As crianças estavam mostrando aos avós um álbum de fotos recentes, cheio de momentos capturados nos últimos meses. Ricardo ensinando Pedro a andar de bicicleta, Ana em sua apresentação de balé, um piquenique no parque com toda a família. Mariana se aproximou de Ricardo, entrelaçando seus dedos aos dele. Está tudo bem? Ela sussurrou. Ele assentiu puxando-a para mais perto. Melhor do que bem. Observando a cena à sua frente, os sorrisos das crianças, o olhar de aprovação relutante dos pais de Mariana, o calor da mão dela na sua, Ricardo sentiu uma onda de gratidão o invadir. O caminho até ali não havia sido fácil
e ele sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas naquele momento, cercado por sua família, Ricardo entendeu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não era no topo de um arranha-céu corporativo ou em uma sala de reuniões luxuosa. Era ali, naquele apartamento aconchegante, com o som das risadas de seus filhos e o amor de Mariana ao seu lado. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendes se sentiu verdadeiramente completo. O sol mal havia nascido quando Ricardo acordou. O som suave da respiração de Mariana ao seu lado. Ele sorriu lembrando-se da noite anterior. Uma conversa profunda que se estendeu até as primeiras horas da manhã, culminando em um momento de intimidade que há muito não compartilhavam. Cuidadosamente, para não acordá-la, Ricardo se levantou e foi até a cozinha. Decidiu preparar o café da manhã para todos, um pequeno gesto que se tornara parte de sua nova rotina. Enquanto a cafeteira zumbia e o cheiro de pão torrado preenchia o ar, ele refletia sobre o quanto sua vida havia mudado nos últimos meses. O som de passos pequenos o tirou de seus pensamentos. Ana apareceu na porta da cozinha, seu cabelo despenteado e os olhos ainda sonolentos. "Bom dia, princesa." Ricardo sorriu, abaixando-se para abraçá-la. "Bom dia, papai," ela murmurou, aninhando-se em seus braços. "Você vai ficar em casa hoje?" A pergunta tão simples carregava um peso que Ricardo sentia profundamente. "Sim, meu amor. Hoje é sábado, lembra? Vamos passar o dia todo juntos." O rosto de Ana se iluminou com um sorriso. "Podemos ir ao parque?" "Claro que sim," ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Vamos perguntar aos seus irmãos o que eles querem fazer também, ok?" Aos poucos a casa foi ganhando vida. Miguel e Júlia se juntaram a eles na cozinha, seguidos por um Pedro ainda sonolento. Mariana foi a última a aparecer, sorrindo ao ver a cena familiar diante dela. "Bom dia, família," ela disse, aceitando a xícara de café que Ricardo lhe oferecia. O café da manhã transcorreu em meio a risadas e planos para o dia. Ricardo observava maravilhado como algo tão simples quanto uma refeição em família podia trazer tanta alegria. Após o café, enquanto as crianças se preparavam para o passeio ao parque, Ricardo e Mariana tiveram um momento a sós. Sobre ontem à noite, Ricardo começou um pouco hesitante. Mariana colocou a mão em seu braço, interrompendo-o suavemente. "Foi bom, Ricardo. Realmente bom." Ele sorriu, sentindo um misto de alívio e esperança. "Mariana, eu quero fazer isso funcionar. Nós, esta família, tudo." Ela o estudou por um momento, seus olhos buscando algo nos dele. "Eu também quero, Ricardo, mas precisamos ir devagar. Há muito a reconstruir." Ricardo assentiu, compreendendo. "Um dia de cada vez?" "Um dia de cada vez," ela concordou, inclinando-se para um beijo rápido antes que as crianças voltassem. O dia no parque foi repleto de momentos preciosos. Ricardo empurrou Ana no balanço, ajudou Miguel a construir um castelo de areia elaborado, jogou frisbee com Pedro e assistiu orgulhosamente enquanto Júlia mostrava suas